Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Vencemos, apesar do Renato Gaúcho, vencemos o Fortaleza no Maracanã por 2-1, vencemos o time reserva do Fortaleza por 2-1, num jogo em que o Fluminense fez mais uma atuação ridícula, sobretudo taticamente. O Fluminense se valoriza das jogadas individuais, né? O Fluminense se utiliza das jogadas individuais. O Fluminense sobrevive das jogadas individuais porque coletivamente é um bando em campo. Eu queria estar fazendo esse vídeo hoje e dizendo para vocês, caralho, nós estamos perto do G4. E estamos. Né? A gente está a 2 pontos do Bahia, que é o quarto colocado, que está com 30 pontos, 3 pontos, perdão. A gente chegou a 27. Eu queria dizer a vocês que a atuação do Fluminense foi uma atuação brilhante, como vai dizer esse bosta desse técnico na coletiva. Mas não foi, cara. A atuação do Fluminense ela é medíocre na medida em que a escalação é medíocre. Ela é medíocre na medida em que as contratações, algumas, são medíocres. Ela é medíocre na medida em que o técnico é medíocre e o presidente, que é vice-presidente de futebol, é medíocre. Manuel, com todo o respeito do mundo e toda a gratidão do mundo, porque o Manuel já nos entregou tecnicamente ao longo, né, da história dele no Fluminense, não tem mais condição. O segundo tempo até melhorou, mas o que ele perde de tempo de bola é uma coisa inacreditável. A contratação do René ela é uma aberração completa e nada tenho contra a pessoa René. Mas eu tenho tudo a favor do Fluminense Futebol Clube, que é o clube que eu amo. É uma aberração, é uma avenida, né? Todo time faz o que quer pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense. Mas o treineiro, o eterno estagiário, não vê isso. Aliás, né, Samuel Xavier pela direita também. Né? Todo mundo faz o que quer por lá. Toda hora é bola nas costas, na direita e na esquerda. E qual é a solução do eterno estagiário? Pega os atacantes de lado e coloca na movimentação defensiva de laterais com laterais entrando para dentro da área. Os atacantes de lado não sabem marcar, cara. Eles ajudam, né? Eles são dedicados. O Canóbio e o Serna foram os melhores hoje. Acho que o Cano também, enquanto esteve em campo. Esses 3 foram os melhores em campo, mais pela dedicação do que pelo futebol, e não culpa deles, né? Pelo futebol que o Fluminense jogou contra o Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense teve 43% de posse de bola contra 57% do Fortaleza. Estou aqui com o Flash Score aberto. O Fluminense finalizou 10 vezes, o Fortaleza finalizou 12. No alvo, o Fluminense finalizou 3 vezes, o Fortaleza 5. Chances claras, 2 do Fluminense, 3 do Fortaleza, aí é muito subjetivo, não vou nem levar em consideração. Mas escanteios, 2 para o Fluminense, 6 para o Fortaleza. Passes, né, acerto de passe, 81% do Fluminense. Mesmo tocando Manuel, Davi, Manuel, Manuel, Davi, Manuel, apenas 81% de acerto nos passes. Foram 319 certos em 393 tentados. O Fortaleza teve 86% com 445 passes certos em 515 tentados. Cartões amarelos, 2 para o Fluminense, 4 para o Fortaleza. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Não tem mais nenhuma estatística relevante desse jogo. Embora eu não seja um cara que seja escravo dos números, né? Eu acho que o futebol não se mede por números, sim por desempenho, e o desempenho não é numérico, ele é de qualidade do jogo, os números podem ajudar. E os números nos ajudam a entender a pobreza tática do Fluminense. É uma pobreza, é um deserto de ideias. Mesmo com Ganso em campo, o time não consegue armar uma jogada, ou melhor, não consegue armar várias jogadas, porque o Fluminense armou uma jogada no primeiro tempo,
que foi a jogada do gol, que ela sai tocada lá de trás, alguém que eu não me lembro quem foi, acho que foi o Martinelli, faz o lançamento para o Serna, que domina de maneira espetacular, coloca na frente, tenta o primeiro cruzamento, ainda bem que o jogador do Fortaleza dá um carrinho, a bola bate no braço dele, não é pênalti, porque é o braço de apoio, o Serna toca para trás e o Cano, no melhor estilo, final da Libertadores de 2023, coloca no cantinho, e é isso que o Fluminense tem que fazer, é criar as jogadas para o Cano, com um toque, fazer o gol, porque é isso que ele é especialista. Gol número 110 de Germancano com a camisa do Fluminense. Ele está a 8 de empatar com o Super Ezio. E o Fluminense sai na frente. Imediatamente o Fluminense recua. Imediatamente o Fluminense dá espaço para o time reserva do Fortaleza. Imediatamente as bolas vão nas costas do Samuel Xavier e do René. E numa dessas, pelo lado esquerdo do René, que o René dá um bico na bola para fora, em vez de voltar, ele fica olhando, sei lá, talvez esperando algum aplauso da torcida, não sei o que. E ele demora a voltar, toma a bola nas costas, sai um cruzamento e sai o gol do Fortaleza, que foi anulado porque a bola efetivamente bateu na mão do jogador do Fortaleza. E ali a gente já percebia que era uma atuação trágica que só não terminaria em tragédia porque o time do Fortaleza é muito fraco. O Fluminense ainda chutou mais 2 vezes. No primeiro tempo foram 3 finalizações do Fluminense, só uma no gol, que foi a do Cano, contra 7 do Fortaleza. E aí são números, eu falo, eu não sou escravo dos números, mas eles mostram o quão primitivo é o futebol do Fluminense, o quão medíocre é o futebol do Fluminense do Renato Gaúcho, como era medíocre o futebol do Fluminense com o Mano Menezes. E não é possível que as pessoas simplesmente batam palmas, ganhou, tá bom. Não, ganhou, tá bom porque ganhou, mas só porque ganhou. E ganhou de um time na zona do rebaixamento, em 18º lugar, se eu não me engano. E com um time reserva. Então não tá bom, gente. Para de ser engenheiro de obras prontas, para de achar que ganhou tá bom, perdeu tá ruim. O futebol é muito mais do que isso, tem que ser muito mais do que isso, porque o fato de vocês pensarem assim, o fato do futebol ser assim para vocês e para o Mário Bittencourt também né? Aliás, não só para o Mário, para a grande maioria dos dirigentes que são reféns de opinião de torcida, existe Mano Menezes, existe o Renato Gaúcho, existiu até pouco tempo como técnico Celso Roth, Levir Coupe, esses técnicos que não conseguem fazer seus times jogarem futebol. Sabe? É um arremedo de time de futebol o Fluminense hoje. Alexandre, você está preocupado com terça-feira? Não, o time do América é pior que a reserva do Fortaleza. Se o Fluminense for eliminado pelo América, tem que demitir o Renato no vestiário. Aliás, eu preferiria até que demitisse hoje, agora no vestiário, para ele não estar na beira do campo na terça-feira. Não estou preocupado com o América de Cali. Não estou preocupado com a próxima fase da Sul-Americana, que só tem o Atlético Mineiro como adversário relevante para mim. O resto é tudo fraquinho, fraquinho, fraquinho. Mais fraco que o Fluminense do Renato. Mas eu estou preocupado porque o Fluminense pode chegar no G4 com esse elenco que tem. Se for um elenco bem trabalhado, bem treinado, Alexandre, mas não tem tempo para treinar. É verdade, não tem tempo para treinar. E o tempo que tem, não faz nada. Não muda nada. Colocou Everaldo e Lima em campo de novo. O Everaldo, coitado, cara, nem ele nem o Lima tem culpa. O Everaldo tentou, batalhou, correu, né, tentou fazer pivô, só que ele não sabe. Ele não é jogador de futebol, gente. O futebol é uma mãe, sabe, que permite a um cara como Everaldo, sem nenhum talento, ser jogador de futebol. A mesma coisa para o Lima. E você tem o Lúcio Acosta, você tem o Santi Moreno, que poderia ter estreado e nem para o jogo foi. Você tem o Riquelme Felipe, que é uma joia da base, que daqui a pouco não joga, o Mário Bittencourt vai vender por $1 milhão. Como ele gosta de fazer, vender por mixaria. Né? A Shopee o Festival 88 Shopee Fluminense. Né? O Saldão de Xerém. Então, gente, valeu pela vitória, óbvio. Fluminense
chega a 27 pontos, se aproxima ali do G4. Vamos ver os resultados ainda de hoje, né? E tem os jogos de amanhã. Mas o Fluminense consegue uma vitória importante, mas é pouco. É muito pouco. Né? A atuação ela é absolutamente ridícula. A escalação é medíocre. As mexidas, como sempre, pioraram o time. E eu não sei até quando a gente vai ter que aturar Renato Gaúcho e Mário Bittencourt. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.